No nosso último encontro, a gente explorou a história incrível da criação do mundo, certo? Hoje, vamos um pouco mais fundo, para focar no que é descrito como ponto alto de todo esse processo, a verdadeira obra-prima, o ser humano. Bora descobrir o que torna essa criação tão especial. Só para a gente relembrar, vimos um universo inteiro sendo formado com muito amor e propósito. A luz, o céu, a terra firme, as plantas e, claro, todos os animais que dão vida ao nosso planeta. Foi uma construção grandiosa, feita passo a passo. E em cada uma dessas etapas tinha uma frase que se repetia, quase como um refrão. E Deus viu que era bom. Isso não é só um detalhe, tá? Mostra uma satisfação profunda com cada parte da obra que estava nascendo. Mas agora a história nos leva para o seu grande momento. O foco sai da imensidão do universo e se concentra em uma criação única, que é o verdadeiro clímax de tudo. A narrativa cria aqui um ponto de virada. Aquele ritmo constante, aquele era bom, está prestes a ser quebrado por algo ainda maior. Fica bem claro que a criação do ser humano foi um evento totalmente diferente, fora do padrão. E a diferença toda está em uma única palavra, mas uma palavra com um peso enorme. Dessa vez, a declaração não foi só bom, foi muito bom. Esse muito é fundamental, porque eleva a humanidade a um status completamente diferente de todo o resto. É exatamente por isso que se diz que o ser humano é obra-prima. Todo o universo, por mais incrível que seja, foi o grande cenário preparado para este momento. Então, a pergunta que fica é: o que exatamente torna essa criação tão especial? A resposta está numa das frases mais conhecidas e profundas dessa história. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá, mas o que isso realmente significa na prática? Vamos desvendar esse conceito. Basicamente, significa que a humanidade recebeu capacidades que são um espelho do próprio Criador. Não é sobre aparência física, sabe? É sobre ter a essência, a capacidade de amar, de pensar, de criar e a responsabilidade de cuidar do mundo. Aqui a gente detalha um pouco mais. Somos essa mistura única de corpo e alma. E é isso que nos dá a habilidade não só de existir, mas de entender as coisas, de amar de verdade e talvez o mais incrível, a liberdade de escolher fazer o bem e de poder viver em amizade com Deus. Indo em frente, a gente vê como essa dignidade toda se manifesta na relação entre homem e mulher. A história não fala de uma criação solitária, mas do começo de uma comunidade, desde o primeiríssimo momento. Esse quadro resume um ponto central. Homem e mulher têm a mesma origem divina e, por isso, o mesmo valor, a mesma dignidade. A ideia aqui não é de hierarquia, de um ser mais importante que o outro, mas de complementariedade. São diferentes, sim, mas feitos para se completarem, como peças de um quebra-cabeça. Ou seja, as diferenças não são um motivo para dividir, mas sim a base para a união. Foram feitos para viver em comunhão, cuidando um do outro e do mundo juntos, através do amor. E essa ideia de comunhão não para no primeiro casal, ela se expande. A criação, como é descrita aqui, tem consequências para todo mundo, estabelecendo um laço que conecta toda a humanidade até hoje. A lógica aqui é bem simples, mas muito poderosa. Pensa só, se a origem de todos é a mesma, um único Criador que é como um pai, a consequência é que toda a humanidade forma uma grande família. E o que isso pede de nós? O ponto é esse, o dever de amar, respeitar e cuidar uns dos outros. E aqui tudo se encaixa. Lembra do conceito de imagem e semelhança? Pois é, agir com amor é a forma mais concreta de refletir essa imagem de Deus no mundo. É colocar em prática no dia a dia aquela capacidade de amar que a gente recebeu. Mas atenção, ser uma grande família não apaga nossa individualidade. Pelo contrário, a história reforça que cada pessoa é criada de um jeito único, com seus dons e talentos especiais. Cada um de nós é chamado pelo nome. E esses dons não são só pra gente, eles têm um propósito maior, fazer o bem. Essa citação do Padre Léo resume perfeitamente o sentimento central de toda essa narrativa. Reforça a ideia de que a criação inteira foi o grande palco sendo montado para a chegada da sua atração principal, a sua obra-prima, a humanidade. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. Se a gente levar a sério a ideia de que cada pessoa que a gente encontra, sem exceção, é uma obra-prima única, como isso muda o jeito que a gente interage,
que a gente julga e, principalmente, que a gente valoriza os outros. É um pensamento que pode mudar tudo.